Deus por toda parte, a vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, como a verdade, a claridade, a amizade de Deus em cada ser, a florescer. Vai na mão ou tem pendrive? Momentos sublimes que acompanhem e traz paz, o amor e paz. Sentir o Criador. Mais fácil ele falar sobre o número, né? Que eu vou dar na tela. Tem uma telepatia para quando chegar lá no placa, você pode falar. 27. Você não está cantando sozinho? Ué, mas como é que eu vou cantar se você me deu o número? Eu te dei número de quadros do campanha. Eu não conheço. Os que eu conheço eu ajudo. Vou falar uma aqui, enquanto eu ouvindo você conhece. Bota voo. Vou é número 33. Idade de Cristo. Um dia a gente possa navegar. Ser a esperança de um amanhecer. Olhar o céu e ver que o universo é sempre um grande mar. Notar que as estrelas sempre vão brilhar. Ser livre, voar. Livre, voar. Pisar azul em busca de um lugar aonde raia o sol. Mar, cortar os céus, sentir um rio de luzes a chover no mar. E refletir no mar do universo os olhos de Jesus, traçar um grande voo muito além da dor, ser livre, voar, livre, voar, livre, livre e voar. Não tem pendrive, tem nada pra colocar. Vai ser só não. Bota meu número. Viu, Gil? Quando eu sei, eu tento te ajudar. O pessoal vai começar a cantar mais um. Tira o hora. Está número 2. Número 2. Vai falar? 98165 1089. Um sentimento me ronda.
esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Sua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que é renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em campo, quis ir caminhar, quis saber. Tua palavra nas ondas e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar. Saber pra onde vou, desde aqui Boa noite a todos. Não. Boa noite. Boa noite. Isso. Ué, vocês vieram aqui para quê? Dá boa noite. E com força. Tem que ser com força. Para que esse boa noite que a gente pede sempre com força? Boa Como eu sempre falo. É como eu sempre falo. É para trazer ânimo a quem vai ficar aqui na frente. É fácil falar, Marquinhos? Não, a gente sabe que não. Então, quando vocês passam essa energia para a gente agradece e tenta retribuir da melhor forma possível. Hoje quem vai falar para nós é o Marcos Mota, é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo na doutrina. Ele é um daqueles que quando eu vejo falar, assim, quando eu crescer eu quero ficar igual. E para começar, eu vou pedir a Lu para fazer uma leitura para a gente. Boa noite. Boa noite. Do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, de André Luiz. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes no lugar do compromisso que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção atraindo outras bênçãos. Qualquer assunto pode ser tratado com altura e benevolência.
Quando você não possa grafar boas referências em relação a determinada pessoa, vale mais silenciar o quanto a ela. Somos responsáveis pelas imagens que criamos na mente dos outros, não apenas através do que falarmos, mas igualmente através de tudo aquilo que escrevemos. Somos responsáveis por tudo que nós fazemos. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? Acho que a leitura nos lembrou bem disso. Meu amigo Ari, compareça. Soldado no quartel, quer serviço. A sua prece inicial para nós, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Pedir para o Pai Celestial que abençoe esta casa, que nos auxilie a elevar a vibração para ter um trabalho harmônico, encha nossos corações de paz, de luz, que o palestrante possa receber a intuição dos seus mentores, dos mentores da casa, que os trabalhadores do passe possam receber também todo o apoio da espiritualidade e que todos que aqui vieram possam voltar a casa recarregados na luz, na esperança, na harmonia de dias melhores, que juntos podemos construir. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Marquinhos, sem mais delonga, com você mesmo. Púlpito para frente. Bom aqui? Vou usar? Não? Sai de uma linha, já está aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Já sabemos que é uma boa noite, né? Já sabemos que é uma boa noite porque estamos em uma casa espírita. Estamos abrigados sob este guarda-chuva importante nesses dias de muitas influenciações, onde todo o planeta, digamos, sofre. E é necessário que cada um de nós saiba se proteger. Eu venho lá do Grupo Espíritos Humildes, casa quase centenária, que ano que vem espero todos vocês para uma grande festa, a festa do nosso primeiro centenário. Mas eu só estou lá há 20 anos. Ah, tá. É uma árvore que Deus plantou e o tempo não arrancou. Sobrevivemos, estamos aí firmes e fortes, fazendo esse intercâmbio aqui no GEAL, que é uma casa que a gente acompanha há muito tempo, né? Nesse terceiro endereço, acompanhando aí o desenvolvimento da casa, e eu vejo que vocês estão muito bem. A casa é uma casa boa, né? A gente acompanha aí a evolução dos trabalhos, a distribuição do ambiente é bacana, o público é muito bom. Então nós estamos com tudo na mão para a gente fazer um grande trabalho, para a gente evoluir e crescer, principalmente nessa época de transição planetária. Nunca é demais a gente repetir que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Está a caminho da regeneração, mas que ainda aguarda traços de mundo primitivo. Então nós precisamos nos conhecer, como diz o nosso amigo Marlon Rickdal, que é alguém que a gente conheceu algum tempo atrás, a gente aprendeu a gostar dele, a ouvi-lo, a respeitá-lo. Nós precisamos jogar luz sobre nós mesmos. Conhecemos muito do nosso vizinho, sabemos muito da rotina deles, sabemos muito sobre a vida das pessoas, conhecemos até mesmo o cavalo de Napoleão Bonaparte. Do Cristo mesmo conhecemos pouco, e de nós mesmos talvez menos ainda. Mas nós precisamos do autoconhecimento, do autodescobrimento, né, da autoiluminação, olhar para dentro de nós, porque a resposta das nossas inquietações está dentro de nós, não está no próximo. Não adianta a gente ficar nos calcanhares dos outros, pesquisando os outros, perseguindo os outros, porque a resposta das nossas inquietações está dentro de nós. Então, influenciadores ou obsessores? Quem decide são vocês, né? Lembra do Você Decide da Globo? Com Antônio Fagundes? O melhor decorador de texto que a televisão já viu.
né? Fabuloso ele, né? Então, isso quem vai decidir somos nós. Mas como é que será que esse tema surgiu? Algumas pessoas dizem, um tema curioso, né? A gente nunca ouviu falar disso, mas talvez esteja mais em voga do que a gente pensa. O tema surgiu no culto no lar. Para quem tem a cabeça como a nossa cabeça, né? Cabeça de expositor, para quem se esforça para ser expositor, eu prefiro dizer como o Guilherme fala, nós somos cara de pau, para estar aqui na frente falando alguma coisa que a gente estudou. Mas durante o culto no lar, tem um culto no lar na nossa casa e o culto no lar na casa da mãe, da maninha, né? Quando se reúne todos que querem lá estar. E o meu cunhado falava sobre os influenciadores, influencers, que estão lá na televisão. Quem são essas pessoas? O que querem eles? Para onde estão levando o nosso pensamento, principalmente neste período de grandes separações? Antes nós disputávamos lá as ideias de acordo com o nosso, Deus me perdoe, partido político, agremiação de escola de samba, clube de futebol, cadê o Pedro? Flamenguista, né? Então nós, como éramos bons desportistas, nós nos dividíamos por ideias e no final ficava tudo bem. Agora não. Agora tem as ideologias, agora tem os partidarismos, né, mais ferrenhos, agora tem a polarização afetiva e nós estamos nos odiando por causa das diferenças de ideias. E é preciso que a gente tome bastante cuidado, porque existem pessoas que facilmente dominam a nossa mente e nos arrastam para a faixa vibratória delas. É preciso que a gente pense no que está acontecendo. Mas esses influenciadores sempre existiram. E talvez a gente se surpreenda com alguns que a gente vai relembrar aqui. Eu narrei naquela palestra sobre o Esperanto. Vocês estavam aqui sobre o Esperanto, né? Nós narramos uma fábula. Eu estou vendo que alguns rostos não estavam aqui. E nós vamos fazer um pequeno refluxo. Vamos recorrer àquela fábula novamente, que é uma fábula que o movimento espírita contou a respeito da bebida. Dizem que Noé descia então da arca, não era Moisés, não era Noé. Noé descia da arca, a terra estava um tanto quanto úmida e ele teve uma ideia. Precisamos checar as nossas ideias. Essas ideias são boas? As nossas ideias são boas? De onde vêm as nossas ideias? Seriam ideias inatas? Seriam ideias inspiradas? Quem nos inspira? Puxa, eu sou do tempo de Sai Guarabira, Lô Borges, que me faleceu essa semana, né? Eu sou do tempo desses mineiros aí, bom de música, né? De boa inspiração. Hoje em dia a gente observa a nossa música, tá fraco, né? Tá fraco. Tá? Talvez seja um problema de inspiração. Mas Moisés descia na terra, descia da arca, pisava na terra, a terra um tanto quanto úmida. Ele teve a ideia de plantar uma vinha. Imediatamente quem apareceu? O rei dos influenciadores. Quem é o rei dos influenciadores? El Cabrão, El Cachudo, né? O pé rachado. Quem é o pé rachado? Segundo aquelas meninas lá em Raidesville. Quem está aí é o pé rachado? Não existe pé rachado, não existe diabo. Mas na fábula existe. E para o ensinamento ele existe. Ele chegou lá naquele jeito bem despojado. E aí, velho? O que está fazendo aí? Né? Bem educado, bem entrão mesmo, né? Como ele realmente é nos nossos pensamentos. E aí, velho? O que está fazendo aí? Eu vou plantar uma vinha. Eu quero tomar parte nisso. E Noé aceitou. Noé aceitou a partilha, aceitou a participação do diabo. É diabo que a gente fala pouco na casa espírita, graças a Deus, né? E o mais importante é que a gente destacar o Deus. Mas em outros lugares é praticamente o tempo todo o diabo, em que a gente vai descarregar a nossa culpa, já que a gente não tem culpa de nada. De fato, não temos culpa, temos responsabilidade. Deixa a culpa de lado e assuma a sua responsabilidade, que é o mais importante. Então, enquanto Noé espalhava as sementes, segundo a fábula espírita, o diabo ia regando a vinha com a baba do bode
com os excrementos do macaco e com o sangue do leão. E isso talvez justifique a gente dizer que quando a pessoa bebe, e bebe demais, ela fica boba, né, como o macaco, ela tem hábitos de pouca higiene como o bode e fica violenta como o leão. Será que a fábula tem razão? De qualquer forma, esse foi um dos influenciadores que a gente se lembrou e trouxe para a nossa palestra. Mas tem alguém de muito carinho que a gente traz no coração, que é a nossa Dinda. A nossa Dinda também é uma influenciadora, é ou não é? A certa altura da nossa vida, a Dinda vira para a gente e diz: meu filho, já não está na hora de você arrumar uma namoradinha, não. Aí a gente arruma uma namorada. A gente começa a namorar, tranquilo, feliz da vida. Meu filho, meu querido, já está na hora de você pensar em inovar. Fica noivo. Afinal, como lembrava o nosso amigo Humberto Portugal, se a gente ama, por que não casar? Né? Se a gente ama, por que não assumir um compromisso com quem a gente ama? Então a gente assume o compromisso. Mais à frente, vamos marcar a data do casamento, né? E está lá a nossa Dinda influenciando o nosso pensamento. A nossa querida Dinda, mais à frente, e a faculdade vai terminar, né? Vai ter filhos. E aí chega aquela idade, mais ou menos 35 a 50 anos, né? Que é um período importante da nossa vida. A gente olha para trás e a gente percebe que a gente não é feliz. Por que a gente não é feliz? Por que olhando para a nossa vida a gente percebe que a gente não é feliz? Porque às vezes nós acatamos os conselhos de todo mundo. A gente vive sob a influência às vezes dos nossos pais, fazemos tudo que todo mundo quer, menos aquilo que a gente quer fazer. Às vezes a gente não vive a vida que a gente quer viver, vive sob a influência dos outros, e chega um determinado momento da nossa vida, a gente diz que a gente não é feliz. Meu pai queria ser um nadador olímpico, mas ele não conseguiu ser um nadador olímpico. Mas você, meu filho, vai ser um nadador olímpico. Mas eu não quero, pai. Mas eu não gosto de nadar de piscina, eu não gosto. Não, mas eu não tive a oportunidade de ser, mas você vai ser um nadador. E depois a pessoa diz que ela não é feliz. No livro Os Mensageiros, vocês devem se lembrar de um capítulo importante, que é o Romance de Alfredo. Lembram desse capítulo? Não? Ótimo. Assim a gente faz uma sinopse aqui, né? Algo assim bem resumido, para a gente entender uma outra influenciação, e vejam bem até onde vai essa influenciação. Alfredo e Ismália, segundo o texto, guardavam um escrilho de felicidade no mundo. O que é escrilho? Sabe onde a gente guarda as nossas joias? Aquelas pouquinhas que sobraram, né? O resto a gente já penhorou. A gente guarda numa caixinha, ali é o nosso escrilho, escrilho de felicidade. Mas talvez a gente desconheça que todas as nossas virtudes um dia serão testadas. Salteadores espreitam-nos as virtudes. Está lá no texto. O que isso quer dizer? Tu tem fé, você? Tem fé? A tua fé vai ser testada, não vai? Algumas vezes. Todo mundo que tem fé, a nossa fé será testada. Você é honesto? Ô Brasil, hein? A nossa honestidade será testada. Isso eu só pobre. Isso. A virtude, então, do casal será testada. Alfredo tinha imensas responsabilidades no campo dos negócios. E ele tinha um sócio que ele nem desconfiava que era um sócio bastante desonesto. E ele assediava Ismália, sem que Alfredo sequer desconfiasse. Ismália era a providência em pessoa, muito dedicada à casa, aos filhos, muito tranquila, muito equilibrada, silenciosa, sempre se esquivando do sócio de Alfredo, que então, de uma maneira perniciosa, se tornou mais audacioso, resolvendo envenenar os ouvidos de Alfredo. E Alfredo passando então a ouvir mais o seu sócio do que a própria esposa. Para que serve a fase do namoro?
né, para a gente desenvolver raízes no nosso relacionamento, conhecer a pessoa com quem a gente vai então se consociar. É bem verdade que antes do casamento a gente tinha X defeitos, depois vai ter bem mais defeitos, pelo menos é o que diz a tradição. Mas é o momento então que a gente, depois de ter se aproximado dos corpos, de ter conhecido os corpos, a gente vai conhecer a alma. No mundo espiritual vamos encontrar as almas que nós amamos aqui na Terra. Segundo um amigo, se o seu amor não era um amor apenas entre corpos, a probabilidade desse amor entre almas é grande. A probabilidade de você encontrar a pessoa que você amou na vida, na vida encarnada é grande, desde que o amor não tenha sido apenas um amor entre corpos. E Alfredo, então, teve o seu espírito envenenado. Certa ocasião, Alfredo teve a sensação de que havia alguém no cômodo ao lado. Ele então pega de um revólver e vai investigar o que estava acontecendo. E parece que uma sombra se esgueirou. Alguém se esgueirou na sombra e fugiu para o pomar. E ele foi atrás, atirando a esmo. Quando ele voltou para o cômodo, ele encontrou um chapéu perfeitamente novo. Talvez fosse a prova que ele esperasse encontrar para então atacar a sua esposa Ismália. E o texto diz que não sabe por que alguma coisa paralisou o braço quase homicida dele. Às vezes a gente não sabe explicar por que parece que alguma coisa impediu que a gente fizesse uma bobagem. Quanto tempo tem uma pessoa antes de apertar o gatilho para não apertar o gatilho? Pergunte para o Usain Bolt o que 1 segundo na vida dele representa. E às vezes, por causa de 1 segundo, 2, 3, a gente vai se arrepender para o resto da nossa vida. Ele então fez ofensas à Ismália, expulsou ela de casa, né? Levou ela de volta para a fazenda dos pais, pediu que alguém então tomasse conta dos filhos. Ele foi para a Europa, tomou um paquete, como diz o texto, né? Paquete é uma pequena embarcação a vapor. Então o texto é antigo, né? Antigo, mas serve perfeitamente para a atualidade. E ele soube que depois de 2 anos, narrando o seu sofrimento, o seu martirológio, narrando o seu sofrimento, Ismália foi tomada de uma tuberculose e ela então morreu. Ela faleceu, ela desencarnou. Ele então volta para o Brasil, assume o controle da educação dos seus filhos e mais à frente ele foi chamado à cabeceira do sócio, que então confessou as suas atitudes, o seu crime. Então, como é que ficou a cabeça de Alfredo? No texto seguinte, no livro Os Mensageiros, está lá o sócio dele, quando André Luiz vai visitar, né, aqueles ingressos naquelas câmaras de retificação, e está lá o sócio de Alfredo. E alguém pergunta a ele: como é que vai você? Não lembro o nome dele, se alguém lembrar o nome dele, depois me fala. Ele responde, e com muita dificuldade ele pôde dizer que ia bem. Como é que fica a consciência de uma pessoa do outro lado da vida, minha gente? Aqui, a carne impede a gente de ver melhor, de ouvir melhor, de ter um pouco mais de inteligência, enfim. A carne atrapalha um pouco. No mundo espiritual, livres da carne, a carne já não nos atrapalha tanto. Então a nossa audição, ela aumenta bastante, não aumenta? A nossa visão aumenta bastante no mundo espiritual. Se você ama aquele seu avôzinho, como o meu avôzinho Roberto, ou vovô Manuel, eu posso fazer uma prece por ele, e não importa onde ele esteja, ele vai receber a minha prece, ele vai me ouvir. Ore por eles. É importante. Então a nossa visão se dilata, a nossa audição também. Mas espera aí, e a nossa consciência? Será que a nossa consciência no mundo espiritual também não se dilata, não? Respondamos nós. Dilata ou não dilata? E como é que fica a consciência de culpa? Isso é algo que a gente pretende evitar a todo custo.
não desencarnar com consciência de culpa, porque com culpa a gente chega do outro lado da vida. Fala lá o Haroldo Dutra Dias, esse sim é o palestrante. Onde é que estão os fofoqueiros no mundo espiritual? Ao lado dos fofoqueiros. As pessoas organizadas, ao lado dos organizados. No mundo espiritual a gente se reúne por ideias. Onde estão os malfeitores? Perto dos malfeitores. Os influenciadores, vivendo próximos aos influenciadores. Mas, na verdade, o que é influência? Às vezes a gente acha na internet alguns textos seguros, que a gente tem que analisar antes de passar para as pessoas. Então, segundo lá a inteligência artificial, influência é um poder que irradia valores, sentimentos, amor, conselho, edificação, ânimo, orientação do educador para o educando. É o poder de irradiação dos predicados morais e culturais. Tem uma abrangência universal e onidirecional. O que é onidirecional? Em todas as distâncias, né? A influência do Sol sobre nós, né? Aparentemente parece que é de cima para baixo, mas todos nós, sem que a gente se dê conta, somos influenciados por muitos raios, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, sem que a gente saiba da influência desses raios. Nós emitimos vibração, raios, sobre as pessoas e elas sobre nós, vivemos sobre este fluxo de raios de todos os lados e a gente nem se dá conta, né? É um veículo universal que tanto pode ser direcionado como onidirecionado. Emmanuel, no livro Estude e Viva, né? Alguém aqui digitou aqui o Livro dos Espíritos, mas é Estude e Viva, Emmanuel. Ele fala das influenciações espirituais sutis. O que são essas influenciações espirituais sutis? Tem aquela influenciação que ela é direta. O espírito não gosta de você e ele vai te perseguir. Ele não vai deixar a tua vida dar certo. Não vai dar certo os teus negócios, não vai dar certo o teu casamento, não vai dar certo até a gravidez da tua esposa. Influenciam sim, mas aqui não. Aqui é uma influenciação espiritual sutil, disfarçada. Você nem percebe que a madeira, que a árvore está sendo comida por dentro. Eles vão roendo por dentro. Por exemplo, né, um exemplo vivo. Na segunda-feira nós faremos um exame. Está na hora de fazer esse exame de investigação de alguns órgãos. Nossa, o que será que esse exame vai dar, né? Será que vai dar gastrite? Será que vai dar algum problema, pólipo, essas coisas? A gente não sabe. O espírito zombeteiro, ou aquele que realmente nos odeia, sabendo das nossas preocupações, o que eles fazem? Ou podem fazer? Não é certo que vão fazer, porque depende da gente. Se a gente vem no geral, toma passe e assiste essas palestras chatas, a gente está mais ou menos protegido. A gente sai daqui, faz aquela limpeza, né, nos ouvidos, nos olhos. Eu estou ouvindo bem os conselhos, estou ouvindo bem o que está acontecendo no caminho. Então a gente consegue então se proteger. Mas se eu sou uma dessas pessoas que não abro um guarda-chuva de proteção contra essas influenciações, eles podem perfeitamente potencializar os meus medos, o meu pavor, o meu medo de um resultado negativo. Podem ou não podem? Eu sei disso porque eu vou ler uma questão aqui que a gente não pode deixar de conhecê-la de jeito nenhum, e eu sei que vocês conhecem, né? Está lá no Livro dos Espíritos. A gente não pode deixar... 4, 5, 9. Ela mesma. E eu nem dei spoiler, né? Vocês estão de olho aqui na minha boca. É uma questão bastante esclarecedora. E ainda bem que eu falei alguma coisa antes de ler a questão, porque a questão, ela sepulta muito das nossas dúvidas.
mas abre caminho para novos questionamentos, o que é muito bom. Eu considero a pessoa que tem dúvidas uma pessoa melhor. Eu considero a pessoa que tem dificuldades para entender determinadas questões, ou uma pessoa muito questionadora, uma pessoa melhor. Porque geralmente quando alguém dá a resposta para a gente, é uma resposta bem lacônica, pequena. Mas a pergunta, o hábito de perguntar é muito importante. Demonstra que a pessoa está interessada em saber. Então essas influenciações espirituais sutis falam de momentos na nossa vida, né, que traduzem que a gente pode estar sendo vítima de uma influenciação espiritual sutil. Por exemplo, mania de derrotismo. Conhece aquela pessoa que é sempre negativa? Está sempre achando que está sendo perseguida, que ninguém gosta dela, que no trabalho tem alguém tentando puxar o tapete dela. Às vezes, minha gente, isso são traços de obsessão, de influenciação. Às vezes, a pessoa sempre tem tempo, né, para vir no geral, tomar um passe, assistir uma palestra, fazer um lanche na cantina, conversando um pouquinho, respirar, renovar os pensamentos e voltar à luta. Sendo que em casa a gente ainda tem a água fluidificada, a leitura, né, tem o culto no lar. Olha só, quanta coisa a gente não leva para a nossa casa para a gente se proteger dessas influenciações espirituais, às vezes sutis. Então são esses sentimentos negativos que a gente tem que podem traduzir essas influenciações espirituais sutis. Leio lá no livro Estude Viva de Emmanuel. Mas eu pergunto a vocês, porque é sempre bom a gente ter certeza, né? Quanto mais certeza é melhor. Está sempre de olho. Esses espíritos podem influenciar assim na nossa vida? Por exemplo, um Vladimir Putin, Deus me perdoe declinar o nome dele, com um grande exército nas mãos, com aquele botãozinho vermelho prontinho para disparar uma bomba atômica. Será que ele, assediado por um espírito obsessor, ele poderia, no momento de descontrole, apertar o botão e disparar uma ogiva nuclear contra os Estados Unidos? Contra a United States of America? Poderia? Por que ele não faz isso? Porque não existe só uma influência ruim, né? Com certeza. Tem lá ao lado daquele deputado, senador, presidente. Não faz isso, meu filho. Desiste. Isso não é para você. Não fala assim o Jesus lá no The Chosen. Lembra ele segurando a mão de Maria de Magdala quando ele ia pegar o copo de vinho? Isso aqui não é para você. Isso não é para você. Ele está te advertindo quanto ao teu futuro. Não faz isso. Será que ao lado desses irmãos poderosos e equivocados, por enquanto, porque vão ter que parar isso? Será que não tem um irmãozinho? Não faz isso. Não puxa o gatilho. Deixa a menina em paz. Olha com outros olhos. Será que ao nosso lado, perto da gente, não tem alguém nos influenciando positivamente, como diz o amigo Valci? É claro que sim. Mas podem os espíritos influir nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes? Questão 459, como nos lembrou o amigo aqui. Pergunta Allan Kardec, às entidades venerandas, espíritos que poderiam responder com segurança. E isso foi sistematizado. Como assim sistematizado? As perguntas foram lançadas para o globo inteiro, porque aqueles fenômenos não aconteciam só na França, não. Não tem como a humanidade negar. Essas comunicações vinham do mundo inteiro. E Kardec teve um trabalho danado de selecionar somente aquilo que poderia, com segurança, ser colocado nas obras básicas. Ele poderia ter lançado outros 200 livros, mas ficamos com 5 e mais obras póstumas. Então ele fez um trabalho de selecionar todo aquele trabalho. Se a resposta fosse idêntica em todos os lugares, porque espíritos superiores não se contradizem, então ele lançaria nos livros. E ele pergunta ao Espírito de verdade, que alguns dizem que era Jesus, sem prejuízo nenhum. Não vou me envolver em polêmica, porque
não é algo que me agrada, né? Já chega o futebol e a política. 459, pergunta o Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Influenciam? Muito ou pouco? Muito. Então já virou uma pergunta clássica e a resposta clássica também. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Somos então muito mais influenciados nas nossas decisões pelos espíritos do que nós podemos imaginar. Como é que a gente muda esse panorama? Como é que a gente torna esse panorama um pouco mais saudável para a gente? Né? Será que se eu chegar em casa e desligar o meu computador, eu paro de receber mensagem? Né? Se eu remover aquela placa de fax modem lá do computador, eu paro de receber mensagem? Nós não temos aqui a nossa glândula pineal. Quando já ouviu falar da glândula pineal, né? Que ela está cercada por cristais de apatita aqui no nosso cérebro. E que diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, do Pineal Mind, lá em São Paulo, que é um organismo vivo. Organismo vivo, Dr. Sérgio? Esses cristais de apatita são irrigados por sangue. Se é irrigado por sangue, está vivo, né? A manicure já deu aquela beliscada no seu dedo. Doeu por quê? Porque está vivo. O organismo está vivo. Então, aqui está a nossa placa de fax modem, né? A nossa rede, a nossa net, que recebe esses pensamentos. Já viram quando a orelha da gente está queimando? Tem alguém falando de mim, a minha orelha está queimando. Às vezes está mesmo. Às vezes tem alguém falando mal de você mesmo. Agora, por que a orelha queima? Isso eu ainda não sei. Mas o que não falta, porém, é gente que fala mal da gente, que não gosta do nosso clube, né? Eu sou torcedor do Fluminense. Tem gente que não gosta do Fluminense. Até tricolor, eu não gosto de você. Hoje em dia está assim. Você, né, mora no bairro tal, eu não gosto de você. Gente, está ficando grave. A gente precisa proteger o nosso pensamento. Então eu tinha colocado no final, mas eu já vou falar de uma vez. Eu sou ansioso, né? Que é uma maneira da gente se proteger o nosso pensamento, né? Proteger a nossa placa de fax modem, proteger a nossa rede e fazer também jejum. O jejum já estou fazendo eu para o exame de segunda, né? Vai ser uma barra, porque eu como bem. Então não vai ser fácil, mas é que o exame precisa. Fazer jejum, o que é? Deixar de comer? O importante não é o que entra pela boca, é o que sai. Esse jejum que Jesus falava, e alguns ainda não entenderam, é o jejum de vícios, de atitudes, evitar ser uma pessoa viciada, evitar abrir as portas da nossa mente, do nosso coração, para que esses espíritos então venham nos influenciar, porque influenciar, eles já estão influenciando demais. E eles então acompanharam a chegada da besta. Já ouviram falar da besta? Eu já vou dizer para vocês, está aqui no livro A Nova Jerusalém, que eu ganhei dos nossos amigos lá do Inácio de Loyola, que é uma casa espiritualista. Eu não sei o que eu fiz com eles, todo ano eles me dão um livro. E ano passado me deram esse livro aqui, A Nova Jerusalém. É um livro ainda um tanto quanto desconhecido da gente. Mas continuando aqui na questão 460 do Livro dos Espíritos, Kardec então volta à carga e pergunta assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Sabe aquele camarada esperto, muito esperto, que dá o perdido na esposa e vai para a night, então se divertir? Talvez ele esteja sob a influência de um espírito. Esse mesmo espírito vai lá e falar para a esposa: sabe mostrar teu marido? Teu marido está lá no lugar tal, com a pessoa tal, vai lá. E ela vai lá e pega ele no flagra. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito que influenciou o esperto a dar um tombo perdido na esposa e foi lá e contou para a esposa. Mas como é que é esse contar? Como é que é essa aí? A gente não sabe. Mas a gente, de repente, tive uma ideia.
É diferente do pai do sogro do Arnaldo, lá nos Humildes, né? Que consertava geladeiras, mecânico, né? Ele tinha muitas dúvidas sobre como resolver determinados problemas. Uma atitude saudável dele, né? Pesquisava o problema para resolver o problema da geladeira de alguém. E ele ia dormir com essa dúvida. E ele acordava com a solução. Ele era inspirado para a solução do problema. Algo perfeitamente saudável. E a gente não sabe de como isso acontece, de onde vem, quer dizer, agora a gente já sabe bastante. A gente já sabe que nós somos influenciados. E quando essa influenciação ela é perniciosa, ela é persistente, já não é apenas uma influenciação, ela é uma obsessão. Disse uma vez uma expositora, e todos vocês têm o direito de discordar de mim. É por isso que eu fico até o último sair do passo, porque alguém pode discordar e querer puxar minha orelha. Perfeitamente. A gente erra, mas não deveria. Dizem que até o Chico assumiu um erro de ano. A gente não sabe. Diz a expositora que todos nós somos obsediados. Não, peraí. Eu não sei tudo, sei até pouco. Mas alguma coisa disso aí não está mal colocado. E eu considero falar um bom português, nos comunicar, extremamente importante. É um recado para as esposas. Está querendo alguma coisa? Em primeiro lugar, comunica o marido que você está querendo alguma coisa. Usa o português correto para pedir aquilo que você deseja. Em terceiro lugar, saiba negociar, porque às vezes não dá para conseguir na hora. Mas se você quer alguma coisa, negocia. Fala o que você está querendo, mas saiba então falar. Saiba então a gente negociar. Onde que eu estava mesmo? Obsessores. Os espíritos obsessores. Falar com a esposa. Agora me fugiu o pensamento, porque o Wi-Fi deu uma quedinha assim, mas não tem problema não. Não vou voltar para o roteiro, daqui a pouco a gente lembra se era realmente algo importante. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, dizem os Espíritos. O Espírito da Verdade, Jesus ou não, as entidades venerandas. Isso que aconteceu comigo pode ser uma influência. Vossa alma é um espírito que pensa. Já nos demos conta disso? Somos espíritos, minha gente. Somos espíritos imortais. Somos eternos. Ninguém aqui vai morrer. Vai no máximo desencarnar. Se desencarna um fofoqueiro, vai para onde? Ficar junto com os fofoqueiros. E se desencarna uma pessoa organizada, vai para onde? Ficar junto das pessoas organizadas. As pessoas que gostam de flores, arquitetura, paisagens belas, mesma coisa. A gente se reúne por similaridade no mundo espiritual. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. Aí eu me lembrei daquela coisa do duplo de opostos, do Jung, né? O self e o ego, que estão sempre ali duelando, é ou não é? O ego, que é o síndico que se acha dono do prédio, ele não é, ele é só o síndico, e que ele tem que baixar a bolinha dele para o self falar um pouco mais alto. O ego tem que sair do trono para que o self ocupe aquele espaço. Porque o self é Deus falando para nós. Onde é que estão esculpidas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então o self está sempre acessando essa parte para nos lembrar daquilo que é correto. Mas o ego, ele infla através, às vezes, do egoísmo e não dá espaço para o self. Então está sempre nesse duelo. É disso que aqui os Espíritos estão falando? Não. Mas vale a pena a gente estudar esse capítulo que eu trouxe aqui, mas de maneira alguma a gente vai ler. Está lá no livro Em Busca da Verdade, de Joana Edivaldo Franco, O Ser Humano em Sua Totalidade, estrutura bipolar do ser humano, a contínua luta entre o ego e o self,
a aquisição da totalidade, porque um dia nós vamos alinhar tudo isso e sermos uma pessoa tranquila, sem luta. É o que Jesus queria dizer quando dá com a mão sem que a outra mão soubesse. Estará uma pessoa harmônica, sem culpa. Eu me ofereci, eu me doei completamente, sem que nada então tentasse me puxar para trás. Você já fez muita caridade, para com isso? Não. O objetivo então é a gente ser essa pessoa entregue ao amor, entregue à caridade, sem que haja essa gangorra, sem que haja essa luta. Jesus era essa pessoa perfeitamente harmonizada. Então o que ele fazia com tranquilidade. Era alguém de muita ética, de muita honestidade e muita coragem. Ele tinha dentro dele, ou com ele, perfeitamente equilibradas as duas psicologias, as duas forças, o ânimo e o ânima, né? Que é a força masculina e a força do feminino, que não tem nada a ver com genitália não, tá, gente? É a alma feminina e a alma masculina. O próprio Marlon Reikdal, uma vez ele me surpreendeu e disse assim: tu acha que Jesus era sempre bonzinho? Disse, Marlon, não faz isso comigo não. Um deputado, um senador, um prefeito, um vereador decepciona a gente, tudo bem. Um jogador de futebol, o artilheiro da nossa equipe, tudo bem. Mas você não. Ele explicou, ainda bem. E ainda bem que eu fiquei lá para ele explicar, né, torcendo para ele não falar bobagem. Quando Jesus tinha que ser severo, ele era severo. Quando ele tinha que ser doce, ele era doce. Mas era justo. Jesus, quando tinha que ser severo, não assim não, assim está muito teatral, né? Quando ele tinha que ser firme com as pessoas, como foi firme com aqueles 20 milhões do templo, ele foi firme. Mas ele tinha naquele momento ódio no coração? É diferente. Porque aquela força, ânimos, dentro dele, masculino e feminino, era sempre no nível equilibrado. Então, quando tinha que ser doce, ele era doce, como é a energia feminina, criativa. Quando tinha que ser firme, ele era firme. Tudo isso perfeitamente equilibrado dentro dele. Leva algum tempo para a gente desenvolver essas duas forças. Não é à toa que em uma encarnação a gente vem no corpo de homem, na outra, ou mais à frente, ou depois de 100 outras encarnações, a gente não sabe. Às vezes é um pedido do Espírito. Isso sim, às vezes, explica uma parte da homoafetividade. Mas, segundo Milton Menezes, psicólogo lá do Rio de Janeiro, que participava daquelas homenagens a Allan Kardec lá no Palácio do Quitandinho, no Palácio do Cristal, existe um rosário de motivos que explique a homoafetividade. Essa é uma delas. A pessoa então encarna 100 vezes como homem e resolve experimentar as experiências de mulher, porque precisa engrandecer o espírito. O espírito não é nem masculino nem feminino. O corpo é. Então, tem o espírito, tem a psicologia, que é o jeito pelo qual a pessoa pensa, ela raciocina, ela tem desejos e tem as suas atitudes. Normalíssimo a homoafetividade. O que você vai fazer com isso, com as suas vontades, com seus desejos, isso é problema seu. É isso que vai definir a sua índole, o seu caráter, a sua ética. Então a pessoa reencarnou muitas vezes como homem, resolve vir como mulher. Não é natural que ela tenha uma psicologia masculina? É natural. Então nós precisamos lidar disso de uma maneira natural, sem problemas. A pessoa precisa dessa experiência, precisamos manter esse tema em pauta, entender, aceitar, transitar entre as pessoas, normalmente, porque todos nós somos filhos de Deus. Como é que eu tenho certeza disso? É a primeira frase do Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Somos todos irmãos, Deus é um só, somos todos irmãos. Nada de preconceito. Pelo menos esse é o nosso objetivo. Então nós dissemos no início que nós estamos iniciando uma transição planetária. Por que é tão difícil a gente dimensionar tempo? Boa pergunta, vou devolver a pergunta para vocês. Por que é tão difícil a gente dimensionar tempo? Quanto tempo vai levar para que a gente complete a transição planetária?
Eu sempre busco um tricolor famoso chamado Ivan Lins. Lembra do Ivan Lins? Depende de nós. Essa tarefa é individual. Não adianta você cobrar ele cobrar você, não. O que adianta é a gente se cobrar. O que adianta não é a gente ter culpa, é a gente assumir responsabilidades. Diz a nossa amiga Ana que a pessoa que muito culpa os outros não assume responsabilidades. A pessoa que muito culpa os outros não assume responsabilidades. Então nós não sabemos quanto tempo vai levar a transição planetária. Eu sei e eu vejo, qualquer um pode ver, que já tem algumas coisas que começam a ser resolvidas. Na engenharia, na ciência, na medicina. Já viram quanta novidade boa está chegando por aí? Uma vacina que pode nos manter distante de múltiplos cânceres. Que beleza! Como é que a gente tem medo, né, do câncer de próstata, as mulheres do câncer de mama? Essas coisas estão próximas de serem erradicadas dos nossos dias. É um mundo de regeneração que vem por aí. Vamos deixar de ser um mundo de provas e expiações. Pessoas que reencarnam nesse mundo para atravessar esses cargos aí, esse rio caudaloso. Provas e expiações. O nosso mundo vai deixar de ser um mundo de provas e expiações. Mas precisa se livrar desses traços de mundo primitivo. Porque tem certas coisas que a gente vê por aí, a gente olha para a pessoa fazendo aquilo, às vezes eu mesmo, tomem cuidado comigo, tá? A gente olha para a pessoa, por que ele pode fazer isso? Será que ele não tem sentimentos? Como é que pode ser tão covarde, tão corrupto? Ele é assim. Ele é assim. E pior são aqueles que gostam de ser assim. Leiam o livro Libertação. Vocês vão estar de frente com um personagem lá que gostava de ser perverso e era chefe religioso. E no mundo espiritual, 800 anos naquela situação, até que foi vencido por quem? Pelo quê? Pelo amor. Amor de quem? Aquela que de vez em quando surra o sul da nossa consciência. Aquela que sabe também usar a energia masculina. Guarda esse brinquedo. Guarda esse brinquedo, guarda esse brinquedo. E precisava gritar com o menino? Precisava sim. Senão ele não iria ouvir. Então tem horas que a gente tem que deixar de ser doce para ser firme. E a mãe da gente sabe ser firme, não sabe? Então ela desarmou Gregório. Não vou dar spoiler, leiam. Ela desarmou usando o quê? O amor. Meu filho, tu ouve a voz da tua mãe, como é que te derrete, né? Não sobra nem um sapato. E ele derreteu, ele se convenceu, eu não vou falar mais nada, que já falei demais, né? Ele então desiste do duelo, mas leiam o livro. Então nessa transição planetária, né, o que antes a gente lia nos textos e ficava, será que isso é bobagem? A gente lia assim, não via nada acontecer, voltava para a nossa rotina, tudo bem. Agora não. Agora o mundo de transição, ele é tangível. Essa água que eu vou beber, ela é tangível. Mudar o verbo, né? Agora o mundo de transição, as coisas que fazem parte do mundo de transição, elas são tangíveis. A gente pode tocar. Vamos ler um pouquinho? Né? Os sinais dessa transição já são visíveis em eventos como guerras, catástrofes naturais, crises sociais e políticas, que são interpretados como oportunidades pedagógicas para o crescimento espiritual da humanidade. Está lá na internet. Essas dificuldades têm como objetivo promover a reflexão, a união e a consciência de que todos são irmãos em busca de um destino comum. Não foi isso que a pandemia veio nos ensinar? Foi isso que a gente aprendeu? Até hoje eu fico horrorizado. Tome cuidado comigo. Quando alguém tosse na minha cara sem botar a mão na boca. Quando a gente vai adentrar no refeitório da firma, as pessoas não lavam a mão. E está ali o sabão, a pia, a toalha. Passam de... Esqueceu, meu irmão? Esqueceu? Como as pessoas demoram para aprender e depois querem que o mundo evolua à velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo.
Não é assim. O mundo não evolui tão rápido assim. Por quê? Porque depende de nós. Essa é uma tarefa individual. E Deus conta com cada um por vez. É uma tarefa individual. Então não adianta eu cobrar do outro. O que adianta é eu cobrar de mim. Assumir responsabilidades. Tá certo? Terminando aqui. Promovendo então a união e a consciência de todos os irmãos em busca de um destino comum, a nossa felicidade completa, que um dia acontecerá. Um dia não será mais necessário nós reencarnarmos. Teremos vivido em mundos onde a vida lá dura, a encarnação dura 300, 400, 500, 600 anos. A desencarnação nesses mundos mais adiantados é assim, desencarnou. As coisas vão evoluindo. Essa é a fase mais difícil. Essa é a fase... Tem um certo obsessor aqui. Essa é a fase mais difícil, a fase da transição. As outras fases já não serão tão difíceis, porque a Terra será liberta desses espíritos empedernidos no crime, de corações cevados, espíritos que gostam de serem maus. E qual é a terra que a gente vai herdar? Terra arrasada. Os mansos vão herdar a terra, não é o que a gente sempre ouviu dizer? Somos nós que vamos ter que consertar o Brasil depois desse desastre econômico que está aí. Eu já aceitei. Manda a primeira vez para eu começar a consertar. Eu já fui síndico, já fui administrador de empresa, eu sei o que é isso. Com muita dificuldade a gente paga as nossas contas e até que vem alguém responsável, estoura com tudo, eu também só vou dizer por aí. Então eu quero assumir logo a minha parte para começar a consertar. Varrer a calçada, capinar o mato, pintar o muro, começar a reconstrução da minha parte. A transição também é acompanhada pela reencarnação de espíritos mais avançados. Como eu gosto de falar disso? Espíritos não comprometidos com o planeta Terra, crianças às vezes TDAH, não doentes, porque nem toda criança com TDAH, ela é doente, às vezes ela é apenas inteligente mais para a tua educação. Teu pai chega e vai te bater, entendeu? Difícil orientar e educar essas crianças, elas são terríveis. Desmontou o relógio, não sabe montar de novo, mas eu só queria saber o que tem dentro. São essas crianças que vão assumir os tribunais, porque a gente está cansado de injustiça, não está? As engenharias, os projetos, Petrópolis, tem soluções vindo de um jovem da família Andriolo para a questão das enchentes. Por que ninguém ouve esse menino? Artistas fabulosos, crianças, 5, 6, menos, mais, lá no piano tocando música sem olhar para a partitura. Como é que pode? 2 anos. O menino Davi, que entende medicina e dá palestras. Lá no México, eu esqueci o nome do garoto, tiveram que botar em cima de um caixote para ele subir no caixote e falar para as pessoas. Falando para médicos e residentes. Ah, só pode ser o diabo. Bem, mas eu não sabia que o diabo influenciava a gente para o bem. Ele deve estar mudando, né? Provavelmente terá que se mudar, porque até mesmo os umbrais estão sendo varridos neste momento, porque só vão herdar a Terra, o planeta Terra, aqueles de manso de coração. Deu para entender por que a paz está vindo por aí? Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Nessa equação eu sei o fator de agora, o hoje e como será o futuro. O que vai acontecer entre esses dois pontos? Eu não sei. Mas continua dependendo de nós. Vão os espíritos empedernidos no crime em direção aos mundos a que fizeram jus. É o Absinto, como está aqui no Nova Jerusalém? É o planeta Chupon, como dizia o Chico, planeta X? Eu não sei. Quiron, fala do planeta Quiron, eu não sei. E não é muito bom a gente ficar se incomodando com essas coisas, não. Vamos tomar conta da nossa vida, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor, isso é o mais importante. E deixa a vida do outro para lá. Para de influenciar na vida do outro. Para com as fofocas. Então Deus traz para esse mundo essa criançada bacana, que é uma questão de tempo, vão assumir os tribunais, os gabinetes,
as engenharias, a medicina, a música, e vocês achavam que eu estava esquecendo da mediunidade? A mediunidade também vai crescer bastante. E o mundo então avança. Não é um planejamento inteligente? Agora, é um planejamento silencioso. Não adianta você ficar esperando carruagem estelar, bola de fogo descer do céu, anjo jogando raio lá no presidente. Isso não vai acontecer. Porque todos são filhos de Deus e Deus vai aguardar até o último instante a pessoa mudar a sua vida, mudar o seu jeito de ser. Os planos de Deus são planos silenciosos. Deus não é espalhafatoso. Não adianta a gente esperar esses sinais aí luminosos do céu, porque eles não vão acontecer. Deus já faz muito todos os dias. Vocês viram o que colocaram na minha água? Vocês não viram? Alguém colocou algo na minha água. Por que ele então não apareceu assim cheio de luz? Ó, tô te dando um presente, hein? Blue. Porque não precisa. O amor, a caridade tem que ser assim. O que é o amor? Alguém fez uma atualização que eu gostei. Eu gravei e estou agora repassando para vocês repassarem para outros. O amor é uma semente que a gente planta no coração do outro, mas a gente colhe no nosso coração. Então, quanto mais você faz o bem, mais você colhe o bem. É assim que a gente vai fazer a virada da chave no planeta. O mal aguarda que você lute, que você troque socos com o seu adversário. O mal espera isso. Viram Monstros S.A.? Esse filme fala de uma verdade fabulosa. Os monstros vinham, assustavam as crianças de noite, as crianças ficavam apavoradas e eles retiravam com a seringa algo do ambiente. É ou não é? Na realidade, é mais ou menos assim. A gente, quando está pensando no mal, a gente, quando é cruel, a gente, quando é perverso, a gente, quando a gente odeia, isso a Isaura me chamou a atenção lá na UMEP. Quando a gente odeia, quando a gente é essa pessoa perturbada, que perturba a vida dos outros, a gente produz alguma coisa. Pensamento é matéria. E você está gerando matéria para esses obsessores utilizarem esse material em algum crime por aí. Então, não luta. Não luta, não odeia. Eu sei que está difícil. Essa polarização que desenvolveram por aí está difícil. Polarização afetiva. Eu não gosto de você porque você é de esquerda. Porque você é do grupo tal e eu sou do... Então, eu nem quero saber se a ideia dele é boa, se é revolucionária, se é joia. Você é de outro partido e eu não gosto de você. Então a gente precisa frear isso. E frear como? Compreendendo e amando. A providência divina trabalha todos os dias. Quanta casca de banana os espíritos tiram da nossa frente e a gente nem percebe. Então, minha gente, vigiemos o nosso pensamento. Bastante jejum, bastante humildade e muita gratidão a Deus. O tema não começou aqui e ele não termina aqui. Outros virão completá-lo, mas hoje é só. Obrigado pela atenção. Você falou do pavor da criança não é doente. Transtorno do déficit de atenção. O Divaldo fala que essas crianças... Essa palavra eu queria saber o que significa. Olha, uma vez um amigo, o nome dele é André, ele estava conversando com o neto do seu Miguel Tavares de Gouveia, que administrou o GBEM algumas vezes. Ele pediu: Miguel, olha essas formiguinhas aqui. Ele não conseguia fixar a atenção dele nas formigas. Então são crianças com uma certa deficiência na atenção. Déficit de atenção. Déficit de atenção, transtorno do déficit de atenção, e algumas ainda são hiperativas. Então, segundo o estudo que o Divaldo trouxe para a gente, algumas são doentes e outras não. Elas não são doentes, são apenas hiperativas, são crianças diferentes. Eu não sou especialista, não sou psicólogo, mas vale a pena de dar atenção a essas crianças, porque elas estão por aí. E algumas dão trabalho na educação. Mas são crianças que no futuro vão dar bastante alegria aos pais. Até lá, mas se os pais não souberem educar, levar as crianças até o altar da vida, eles podem estragar o planejamento divino.
aguardemos o melhor da nossa sociedade, porque eles estão chegando. Já estão aí. Muita paz. Estou indo. Há muitos anos atrás, eu assisti uma palestra espírita e infelizmente eu não guardei o nome. Era um rapazinho novo. Eu sempre comento isso porque vem agora para finalizar o que o Marcos falou. Ele me disse o seguinte, quer dizer, ele disse a todos que estavam na plateia, assim como vocês agora. Toda vez que você tiver raiva de alguém, vamos supor que eu estou com raiva, vou pegar o Robert. Vem, Robert. Estou com raiva do Robert, eu quero agredir o Robert. Troca a imagem do Robert pela imagem de Jesus. Se fosse Jesus, você iria brigar com ele? Aí ele falou assim, então vamos ousar mais um pouquinho. Se eu fosse Jesus, eu iria agredi-lo? Todas as vezes que a gente tiver esses ímpetos dentro de nós, essa vontade louca, porque hoje, como ele falou, nós estamos polarizados. Tem uma música que possivelmente depois até o Didi pode vir cantar, que diz que um dia todos nós seremos anjos. Então até aquele político que você odeia hoje, até o teu vizinho que joga lixo no teu terreno, ele um dia vai ser anjo. Feliz de nós que já temos essa concepção, feliz de nós que já entendemos isso. Por isso abraço essa doutrina com tanta força, com tanta vontade, porque ela me esclarece todos os dias. Quem é que veio aqui pela primeira vez hoje? Só você? Tá? Então seja muito bem-vindo. Tá? Espero que você saia daqui mais confuso do que você chegou. Sabe por quê? Porque aí tu volta mais. Tá? Se você sair daqui esclarecido, você não volta mais. Tá? Então, senhores e senhoras, agradecer a todos vocês que aqui estiveram conosco essa noite, e convidá-los a cerrar os olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a cúpula espírita que rege esta casa, aos nossos mentores, aos nossos guias, que nós tenhamos absorvido todo o conhecimento que nos foi passado hoje com tanta clareza, que possamos ter dentro de nós essa vontade de uma reforma íntima, de uma mudança, porque o planeta ele vai continuar possivelmente o mesmo, mas nós precisamos mudar, e isso é um dia de cada vez, 1% a cada dia, ou talvez 0,1%, mas que a gente continue sempre evoluindo, e na certeza de que todos nós, quando buscarmos, encontraremos, porque foi o próprio Jesus quem nos disse: busque e acharás. Agradecemos ao Mestre por mais essa noite de tanto conforto, de tanto esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Antes de irmos ao passe, gostaria de, antes do Pedro falar, pedir a vocês, aqueles que puderem, obviamente, todo segundo sábado do mês nós estamos fazendo a campanha do Quilo e nós estamos precisando de trabalhadores, assim como precisamos de pessoas também aqui aos sábados no bazar, tá? Quem puder nos dar a honra de vir nos ajudar, a gente agradece. Agora sim, agora vai falar um espírito de luz. Tá? Ele está vindo aí o espírito de luz. Gente, só para lembrar que, dia 22, sábado, às 4 horas da tarde, nós vamos ter uma Assembleia Geral, que eles falam, ordinária, que é para trocar a diretoria, né? Então seria, mas quem vai participar? Todos, é importante que todos venham, estou vindo hoje pela primeira vez, venha para saber como funciona a administração da casa, as dificuldades que nós temos. A gente vai, rapidinho, a gente vai dar uns recados depois e alguns departamentos vai também falar, prestar conta do que está fazendo, tá? Mas é dia 22, 4 horas da tarde, então todos estão convidados, tá? Vocês são os chefes, tá bom? Ok, então os papais agora no mesmo esquema vão sair por aqui para o passe, tá? Para receber as crianças lá, tomar o passe junto com seus filhos. E, mais uma vez, muito obrigado a todos.